Meu nome é Luiz Felipe de Orleans Bragança. Eu vou falar com você com relação a uma perspectiva do conservadorismo e o conservadorismo brasileiro no século XXI. Bom, antes que a gente comece a falar sobre conservadorismo no Brasil, nesse século, nesse contexto atual, precisamos fazer um resgate histórico de onde vem o conservadorismo, como que ele surge, por que ele surge, contra quem ou para limitar o que ele surge. Então, quando a gente entra nessa temática, a gente tem que ver que o conservadorismo depende de outras variáveis, outras ideias que eram predominantes lá atrás, mais de 200 anos atrás, 200, 300 anos atrás. O que estava acontecendo na Europa, e o foco não era Brasil, claro, era foco europeu. No contexto europeu, o que estava se passando era que o modelo absolutista de Estado, ou seja, o Estado absoluto, em qual três forças regiam o Estado de uma maneira patrimonialista, mercantilista, com pouca liberdade política, era regido por aristocracia, pelo clero e pelos reis. Então, a maioria dos estados europeus se constituíam dessa maneira. Este modelo já estava em franca decadência, em função da expansão do comércio mundial, em função das grandes navegações e expansão do comércio mundial. Ou seja, uma atividade econômica natural já estava propiciando uma mudança não só econômica, mas uma mudança política também. Essa mudança do qual estou falando é saindo do mercantilismo e entrando para o capitalismo, entrando para o laissez-faire e o livre mercado. Nesse contexto, Adam Smith foi um dos grandes propulsores disso. Mas antes de Adam Smith, que conclamou, de certa maneira, o termo laissez-faire, né, o capitalismo, que depois mais tarde foi cunhado como o capitalismo por Karl Marx, e mais tarde ainda como liberalismo econômico por Hayek e uma série de outros historiadores e filósofos liberais, haviam os liberais políticos que precediam Adam Smith em mais de 100 anos. Esses, como John Locke, já conclamavam que o poder não vinha da hereditariedade, não somente da hereditariedade ou da divindade, mas o poder teria que vir do povo, validado pelo povo. Então, uma inversão de perspectiva, de formação de Estado. Naquele momento, começa-se uma revolução liberal contra o Estado absolutista e culmina com uma decadência do sistema mercantilista em função dessas expansões comerciais que estavam acontecendo. Existe aí uma ebulição de novas ideias, novos conceitos se materializando e forçando ajustes políticos. Alguns países já começavam a adotar constituições. A Constituição de um país, ela limita o poder dos monarcas, do clero, limita o poder da aristocracia, limita o poder do rei. A Constituição é uma pré-condição e advém desse movimento liberal que surge há 300 anos atrás. E o que acontece com essa movimentação? Com essa limitação de poderes do governo, começa-se a entender que, tem uma nova força surgindo, que não é a força do clero, não é a força da aristocracia, não é a força dos reis, é a força da burguesia, ou, como se cunha hoje, como da classe média, começam a ascender e a querer uma voz política. Então o sistema político tem que começar a se abrir, a classe média começa a ter mais recursos, em função desse comércio livre que estava acontecendo naturalmente, a despeito do mercantilismo. E lembrando aqui os conceitos, certo? Mercantilismo ele era baseado no acúmulo de metais preciosos pelo Estado. Então havia uma necessidade quase que despótica de acumular e a riqueza das nações era baseado no acúmulo e quanto havia de reserva de ouro e prata nos cofres. Aí, nesse contexto, exatamente aí, durante as revoluções liberais, né, começou com a Revolução Política Liberal, e aí mais tarde Adam Smith cunha a sua obra Riqueza das Nações, surge então o laissez-faire, um capitalismo mesmo em conceito. E então muda-se a perspectiva do que é o valor das nações. Passa a ser
de uma conceituação baseada em quanto capital, ou seja, quanto ouro e prata está acumulado pelo Estado, e passa a se conceber a nação como o volume de trocas livres que existem entre os cidadãos que habitam dentro de um contexto de nação-estado. Então, a riqueza de uma nação-estado agora passa a ser o volume de trocas livres, que já estava acontecendo a despeito do mercantilismo. O mercantilismo não conseguia exercer controle total em todas essas trocas. Então, o que aconteceu? Então, de fato, existia um mercado negro aí que estava em franca expansão e criando muita riqueza. Foi aí que esses conceitos são levados à tona em algumas outras revoluções muito importantes que pontuam um novo modelo de Estado, que é o Estado liberal. Esse surge na Inglaterra, com a Revolução Gloriosa, com a limitação dos poderes dos reis, 1688, e aí sucessivas limitações desses poderes mais tradicionalistas começam a ocorrer desde então. E tem um evento muito importante, que é a Revolução Norte-Americana, que sucede já com essa movimentação liberalizadora política. Primeiro uma liberalização política, certo? Em termos de revolução liberal. E temos aí a Constituição norte-americana, que pontua e que organiza o Estado de uma forma liberal, ou seja, limitando os poderes. Qualquer poder público é agora totalmente limitado por Constituição. Não existe mais poder arbitrário, não existe mais o patrimonialismo, que era típico de um Estado absolutista. Não existe mais um poder hereditário na questão do Estado liberal. O poder tinha que ser validado pelo seu povo, frequentemente, ou por instituições que eram essas validadas pelo povo. Então o poder aí agora emana do povo. Então nessa conceituação norte-americana, que Edmund Burke foi muito favorável a essa emancipação, exatamente nesses moldes, ela constitui um fulcro muito importante na criação de um Estado liberal de fato. Então, nesse conceito de Estado liberal, um pouco mais tarde da Revolução Norte-Americana, aí acontece um abuso do que um erro sistêmico ou um erro ideológico do liberalismo e desses conceitos liberais, que foi a Revolução Francesa. Aí sim houve talvez uma extrapolação dos conceitos liberais, um excesso, um abuso daquilo que seria os conceitos liberais. Então o que acontece nesse momento? Surge então a Revolução Francesa, quase que em linha com a Revolução Norte-Americana, de criação de Estado liberal, mas a Revolução Francesa ela foi tão além em querer erradicar qualquer forma de poder e símbolo de poder tradicionalista, qualquer símbolo de poder de Estado tradicionalista, que acabou criando uma instabilidade muito grande. Eliminou-se todas as referências de poder público, todas as interferências de poder social ou econômico. Houve um grande colapso político, econômico e social na França naquele momento. Isso afugentou a maioria dos países vizinhos e afugentou, inclusive, revolucionários norte-americanos que haviam feito a Revolução Norte-Americana um pouco antes. Observadores das Américas, aí inclui brasileiros, inclui outros países da América do Sul e da América Central e também dos Estados Unidos, que viram aquele evento com muita preocupação.